Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quarta aula ao vivo. E olha só que loucura, né? Encerramos o ano letivo aí, pelo menos, né, das aulas ao vivo, vocês ainda têm um tempinho para entregar as atividades, mas nesse momento nós concluímos, então, né, esse ano letivo, ano das nossas atividades, e eu tenho certeza que agora, né, mais do que nunca, é o momento da gente se agarrar e finalizar tudo da melhor forma possível e depois, né, relaxar, descansar, aproveitar também esse momento de final do ano, que é sempre o momento da gente trazer muitas coisas, né, a nossa vida, reflexões, organizar os planos futuros. Então, é com imensa alegria, né, que eu venho aqui hoje trazer então a nossa última aula, mas também já dizer que eu já estou com saudade, né? Afinal, essa disciplina é muito querida e é um tema tão pertinente para a gente que estuda, então, criatividade. Então, hoje, né, nós iremos aí fazer uma recapitulação de algumas coisas, vamos trazer alguns elementos também, né? A gente falou aqui, né, desde o começo da disciplina, trazendo pontualmente ali na aula, na primeira aula, uma forma geral, né, um patamar geral de como que funcionam as relações de estresse, como que o nosso corpo se dá nesse processo de percepção de estresse, quais são as reações, os sinais, sintomas, e por que foi tudo isso tão importante, né, a gente saber, porque isso vai determinar, né, as nossas relações de relaxamento. Então, agora, trazendo assim, para início da aula, eu trouxe até essa frase aqui, que já também, né, o pezinho lá nas férias, mas nos falar do quê? Repousar na espreguiçadeira e ficar olhando o sol se pôr na montanha. Então, se você não tem, né, como hábito fazer isso, mas você já fez, ou se você já viu alguém fazendo, já viu um filme, eu quero pedir para que rapidamente você feche os seus olhos e se imagine lá numa cadeira bem confortável, assim, num lugar bem gostoso, bem aconchegante, e você só olhando aquele pôr do sol. Vamos fazer essa prática? Então vamos lá, respira, só para tua mente entender que nós estamos aqui mudando. Imagine você relaxado totalmente, só observando o sol, a natureza, aquele sol indo embora, o dia se findando. E aí, fala a verdade, né? Dá uma sensação muito boa na gente, né? Encontra-se por um momento esse lugar de paz, né? E aí, basicamente, nós falaremos muito sobre isso hoje, né? Porque nós iremos dar um foco aí nas práticas de relaxamento de ócio, mas a gente traz aqui um componente de tudo que a gente percorreu, né, durante essas 4 aulas. A gente falou muito sobre meditação como um treino de atenção mesmo, que tem esse objetivo de modular a nossa atividade mental, né? Então, quando a gente fala modular, é porque, lembra que a gente falou, né, que a gente tem a capacidade de tirar as nossas atenção daqueles pensamentos que estão vagueando, daqueles pensamentos que estão lá indo para longe, né? Do que desejamos, e a gente tem a capacidade, então, de puxar esses pensamentos e trazer centralidade na nossa mente. Então, essa capacidade que a gente treina na nossa mente, ela se dá muito pelo esse treino. Então, a gente entendeu que a meditação até agora é um treino. Isso é muito importante, eu trago novamente, né? A gente falou de meditação em 2 aulas, por quê? Se existe uma forma da gente fazer algum treino para que a gente melhore clareza e com isso traga, né, o objetivo da melhora da qualidade e do fluxo de criatividade, sem dúvida nenhuma, é a meditação. E aí a gente entendeu também que meditação não é nada místico, nada sobrenatural, que nada chato, né? A gente conseguiu trazer um olhar aqui mais científico
com técnicas bem simples. Eu tenho certeza que, quando a gente fala técnica, a gente pensa, né, uma coisa super audaciosa, difícil, enfim. E a gente viu, não, né? A gente viu lá a técnica do 1, 2, 3, uma paradinha, que parece tão inocente, né? Mas ela entrega tanto repertório para nossa mente nesse treino de controle, de modulação. Então, é muito importante, né, a gente ter ficado claro sobre isso. A respiração também veio aqui como um tema que a gente falou muito, porque ele é capaz, né? A respiração ela é capaz de fazer essa regulação fisiológica, né? Porque ela vai ativar esse nosso sistema parasimpático. Quando a gente fala sistema de parasimpático, é sistema de pausa, né? Sistema de descanso. Então, ele ativa no nosso cérebro essa percepção de que a gente precisa relaxar, frequência cardíaca baixa, né? Os hormônios ali se atenuam, e tudo isso é pelo controle respiratório. E isso desemboca, né, no estado de relaxamento também que a gente vai construindo, que é esse estado de relaxamento, de repouso muscular e mental que a gente reduz. Então, quando a gente fala em relaxamento, é importante a gente pensar que, de fato, o relaxamento ele pode ser várias coisas, né? Cada um fala, isso me relaxa, outro relaxa. Mas fisiologicamente, ele precisa te colocar num estado de repouso muscular e mental. Então, não adianta, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu gosto de, sei lá, de séries de terror para relaxar. Mas aí a pessoa fica assistindo a série, mas ela não tem aquele relaxamento muscular, ela fica tensa, ela fica nervosa, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente está entendendo como relaxar, tá? Às vezes a gente tira a nossa mente de um lugar ou a gente dá prazer para ela, tá tudo bem, mas a gente precisa entender que quando a gente está falando de relaxamento, a gente tá falando desse lugar, desse preguiçadeira lá, né? Só olhando para o nada, tá bom? E com isso, né, a criatividade, que nada mais é que esse processo de gerar, né, novas conexões e novas soluções e construir novos repertórios. Então, agora a gente vai dar um foquinho um pouco maior aqui ao relaxamento. E eu quero que fique, né? A gente falou bastante de meditação, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre relaxamento. Por quê? O relaxamento, sem dúvida nenhuma, junto com o treino, né? Eu digo assim, a meditação ela vai ser o teu treino mental, né? Você vai lá se organizar para fazer. Agora, o relaxamento ele é mais um hábito mesmo que você vai um comportamento de relaxamento. Entende então que a meditação ela vem nesse lugar de treino, né? É seu exercício físico, é sua academia, o relaxamento ele vai vir mais como se fosse o dia a dia mais ativo, aquela caminhadinha, né, que você pode fazer, entende? Eu uso muito essa comparação do exercício físico e da atividade física, porque é uma coisa que fica mais claro para a gente, né? Então, quando a gente está falando de relaxamento, a gente precisa entender que ele é um estado de repouso corporal e fisiológico. Então, o corpo precisa estar distenso, né? Não pode estar tenso. Então, ele é caracterizado por essa distensão muscular voluntária, ou seja, a gente induz, né? A gente quer relaxar. Tá lá deitado assim no sofá, sem estar fazendo outra coisa, a gente está relaxando, né? Trazendo então um descanso aos nervos, aos centros nervosos mesmo da mente, aliviando então as tensões mentais e o cansaço físico. Por isso que assim, e eu ouso dizer que acho que hoje para nós, no formato da nossa sociedade, é uma moeda de muito valor, né? Conseguir ali ficar no relaxamento. Porque se a gente fica o tempo todo tenso, pensando se não tá fazendo, pensando no que tem que fazer, se tá fazendo, pensando no que deveria estar fazendo, né? Então a gente acaba se envolvendo em muitas demandas mentais e físicas que muitas vezes a gente não encontra esse espaço de relaxamento, né? Então, é importante. E aí, o que a gente entende? Por que é tão importante, né? Fisiologicamente. Quando a gente vai falar de relaxamento e o sistema nervoso, é
para que a gente entenda exatamente que ele afeta, né? Que não é uma coisa ilusória, uma coisa da cabeça da professora, não, né? É uma coisa que é um estado mental e corporal que produz, né, reações bioquímicas, fisiológicas muito importantes. E aí, quando a gente fala assim, redução da atividade simpática, quando a gente fala de sistema nervoso simpático, é aquele sistema nervoso que vai ser ativado quando a gente está numa reação de alarme, quando a gente está numa relação de estresse. E por que isso? Porque ele se prepara para resolver a situação. Lembra que a gente falou disso na primeira aula? O corpo se prepara para resolver, a frequência cardíaca aumenta, né? As pupilas dilatam, a gente fica, né? Existe um enrijecimento muscular, então, no sentido de irrigar bastante o músculo, você precisa resolver com agilidade, com força, o teu corpo está preparado. E o relaxamento, então, ele vai trazer o contrário disso. E aí, o contrário do simpático é o parasimpático. Então, ele vai aumentar essa atuação do sistema parasimpático, trazendo então redução da frequência cardíaca, relaxamento muscular, então essa leveza que a gente tem, a respiração, ela fica mais suave, mais leve, né? A diminuição do cortisol, que é também, né, esse hormônio, que é o hormônio que é ativado pelo sistema todo de estresse para entregar para o nosso corpo poderes para combater o estresse, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de estresse, pessoal, é importante a gente entender assim, que o nosso corpo, quando ele está estressado, ele está cheio de hormônio de cortisol, que esse hormônio de cortisol, ele está preparando o seu corpo para ação, para realização, para fuga, para luta, né, que é como nossa mente entende. E aí esse hormônio, ele, né, vamos pensar assim, quando você está em alarme, como que você fica? Você fica, né, fica na expectativa, né? Então, como se fosse mesmo uma postura de expectativa. O que vai acontecer? Eu preciso me proteger, né? E aí, então, o relaxamento ele vai vir no contrário disso. Aí a gente vai ter, então, uma restauração desse perfil de respiração, desse perfil de frequência cardíaca, o coraçãozinho fica, né? O fluxo cardíaco, o fluxo de sangue no corpo fica diferente. Porque o que acontece? Quando a gente está tenso, quando a gente está precisando ativar, metabolizar, nosso corpo manda bastante sangue. E para isso, para ele mandar bastante sangue para os nossos músculos, para tudo, ele precisa bombear com mais força. E esse bombear é o que a gente aumenta, então, a frequência cardíaca. E para ter mais sangue, né, correndo no corpo e abastecendo tudo, a gente precisa entregar mais oxigênio para esse sangue também. Então, entende como é tudo uma cadeia que se desenrola por meio de uma percepção emocional, né? Não deixa de ser uma percepção mental. E aí eu gosto dessa frase que fala, então, que relaxar, ele vai trazer o reequilíbrio para organismos, para estados de segurança e recuperação. E quando eu falo em segurança, lembra que eu já falei isso em uma aula para vocês, que quando a gente pensa em estresse, o contrário de estresse não é relaxamento, o contrário de estresse é segurança. Porque a gente só consegue relaxar quando a gente está nesse estado de segurança. Então, né, como eu falei assim, a pessoa fala, deitar na grama me relaxa. Todo mundo tem que deitar na grama e relaxar. Depende. Se você é uma pessoa que tem alergia a bichinho, a formiga, né? A gente já até dei esse exemplo já. Vai deitar na grama fazer o quê? Ficar morrendo de medo do bicho te picar? Você tem uma reação alérgica? Não vai, entendeu? Então, para você, deitar na grama não é uma opção, entende? Então, é por isso que a gente tem que se conhecer, né? O que te traz relaxamento? Né? Ah, não, ó, eu fico relaxada quando eu tô no meu quartinho escuro, meu arzinho condicionado ligado, na temperaturinha que eu gosto, aquele silêncio absoluto, e eu fico lá deitado, paralisado na minha cama. Ótimo, ótimo. E aí você tá o quê? Você tá num ambiente seguro,
né? Você não tem nenhum estímulo de sol, nenhum estímulo de temperatura incorreto, nada. Você está no estímulo, você está protegido de estímulos externos, você está num ambiente agradável, então o teu corpo, a tua mente está como? Segura. Então, quando você está seguro, você está se sentindo, você consegue promover o relaxamento. E por que eu estou falando tanto isso, reforço? Porque às vezes a gente tenta forçar um relaxamento sem estar se sentindo seguro. Então, é importante a gente ter que entender o que é segurança para a tua mente, de que forma que você se sente seguro, né? Essa forma com que você se sente seguro de que mentalmente, por exemplo, você tem muito pavor de festas, de ciclos sociais. Então, para você ir sair num jantar não é uma tarefa, uma situação relaxante. Para quem gosta, é extremamente relaxante, que sai, né, conversa, relaxa, né, de fato, né, porque tá se sentindo segura ali, consegue desligar. Agora, se para você não é, então não vai ser. Então, como vai ser importante, né? Então, como é importante a gente se conhecer nesse processo. E aí, quando a gente conecta, então, esse estado mental de relaxamento e criatividade, o que a gente ganha com isso, né? Por que a gente tem tudo esse desenvolver? Então, mais desenvolvendo relaxamento, logo menos tensão. Menos tensão, mais abertura cognitiva. A gente lembra que a gente tem falado bastante da relação, né? Desse espaço de segurança mental, de segurança emocional, para a compreensão, então, do terreno fértil mesmo para a criatividade. Então, a criatividade, o cognitivo, a nossa mente cognitiva, ela vai se sentir mais estimulada num ambiente menos tenso. Até porque pensa comigo, né? A gente está tenso, a gente está numa situação de alarme, certo? Como que o teu corpo fica, né? Ele fica ali protegido, ele não quer que nada alheio aconteça. Então, ele vai bloquear que qualquer coisa diferente do que ele já está passando aconteça. Então, nessa situação, nosso corpo sim segura, né? A nossa mente segura qualquer criatividade. Eu vou dar espaço para o novo, sendo que eu preciso sobreviver aqui com isso que eu tenho agora e acabou. Entende? Alergia da prof. E aí, então, a gente também, então, encontra o quê? Uma redução do modo de alerta excessivo. Então, o modo de alerta excessivo é aquele estresse. Lembra que a gente falou que o estresse, ele é uma resposta natural, né? Todo mundo tá certo, diz todo mundo vai ter um estresse na vida, né? Então, o estresse, ele é importante, ele é uma relação, ele é uma ação natural do nosso corpo quando ele tem percebe algo que vai afetar a sobrevivência dele, certo? Então, se eu tô relaxada, eu tô ok, então eu vou ter uma redução desse alerta. E aí, esse alerta também constante, o que ele gera? Que a gente chama de estresse crônico. Então, o estresse não é o problema, né? O estresse não é o problema. O problema é o quê? O estresse crônico, esse estresse que deixa a gente sempre em alerta, que não permite que a gente relaxe. Então, nessa situação, a gente tem que entender que quando a gente está nesse espaço de querer criar, de querer aprimorar a criatividade, a gente precisa sim usar desse artifício do relaxamento para diminuir esse modo alerta. Com isso, a gente tem mais espaço mental para os insights, né? Quem nunca, né? Por isso que quem fala de criatividade, quem trabalha muito com criatividade, às vezes dá muito exemplo do banho, né? Tô lá, não tô conseguindo criar, vou lá, de repente naquele banho de antes de dormir, vem o insight. Quando você fala, não, já tentei tudo, já não quero mais. Ou às vezes até pegando no sono, né? Algum momento assim tem aquele insight, mas é onde você deu uma baixada na guarda, onde você encontra aquele relaxamento. Por isso que é tão importante a gente entender que a nossa mente precisa
do relaxamento para fluir. Combinado? E ali, né, com essa facilitação do pensamento divergente. Então, ele vai trazer para a gente possibilidades daqueles pensamentos que não são tão automáticos, né? Porque quando a gente fica no modo de alerta, é natural que a gente tenha uma repetição de pensamentos, porque esses pensamentos padrões repetitivos, eles já são seguros para o cérebro. E a criatividade, ela não acontece nesse espaço de repetição, né? Então a gente quer mudança. Só que para essas coisas acontecerem, a nossa mente precisa também encontrar esse relaxamento, essa segurança. Então, olha uma frase maravilhosa. A mente relaxada processa as coisas com mais flexibilidade. É como você ter de repente um conflito com alguém, né? Na hora do calor das emoções, né? Às vezes a gente tem até um pensamento muito rígido, a gente não consegue argumentar corretamente, a gente fica sem saber o que, né? Às vezes é até agressivo nas palavras, a gente acaba sendo repetitivo e fica naquele padrão e naquela conversa lá, a gente fala, né? Correndo atrás do rabo, né? Quando a gente está nesses momentos. E aí, quando a gente está nesse espaço de relaxamento, é que a gente tem mais essa flexibilidade mental. Então, a mente, ela consegue, então, perceber esses nuances. E o que é interessante para a gente que trabalha com criatividade é entender que essa mente relaxada, essa mente flexível, que permite a gente chegar em outros espaços, ela é o que faz, é o que permite abastecer, né? Todo o nosso repertório, né? Porque nós somos grandes repertórios humanos, né? Então, o que você está assistindo aqui, essa aula que você está assistindo, aquilo que você já viu, aquele lugar que você visitou, aquela rua que você passou, aquela pessoa nova que você conheceu, tudo que está acontecendo na sua vida, ele está entregando informações privilegiadas aí, né? Informações para o seu cérebro. Às vezes você não tá nem né? Uma coisa besta. Mas ele tá sim trazendo informações. Então, aquilo lá ele vai estar gravando. Por isso que a gente tem a questão da intuição, né? Às vezes, quando a gente estuda a intuição pelo viés da neurociência, a gente vai entender também que a intuição nada mais é do que uma resposta que já foi modulada para o seu cérebro diante de um cenário próximo àquele. Então, por exemplo, você sempre sai de casa e deixa alguma luz ligada, deixa, né? Sempre, ou isso já aconteceu outras vezes, ou você convive com outras pessoas que nisso, ou lá quando você era criança, a tua mãe deixou o ferro ligado e aconteceu alguma coisa. Enfim, existiu repertórios, situações que te fizeram. Aí é muito natural que quando você sai de casa, por exemplo, com a mente muito dispersa, você tá lá assim, meu Deus, deixei alguma coisa ligada. Ai, minha intuição tá falando que eu deixei alguma coisa ligada. Em geral, se você voltar, pode ser que tenha ficado uma luz ligada, né? Tenha ficado algo que não seja comprometedor, mas tem acontecido também. Mas entende que assim, a tua mente ela vai trazer para você uma representatividade de cenários que já trazem repertórios mesmo, situações daquilo para desdobrar, entende? Então, desdobrando dessa situação, tá? E aí, técnicas de relaxamento. Então, a gente já falou sobre técnicas de relaxamento em algum momento, mas agora a gente vai trazer aqui alguns outros contextos. É muito importante ter em mente essas técnicas, tá? Porque a gente nunca sabe, né? A gente sempre tá precisando, e aí parece que na hora, quando a gente tá numa reação de alarme, uma relação de estresse, gente, é bem natural a nossa mente se proteger. No sentido, tipo, não quero entrar em estado de relaxamento. Imagina, eu tô aqui super,
né, tensa tentando resolver essa situação, você quer que eu respire, aí a técnica some, você não lembra. Então, até isso é uma resposta da sua mente, te tirando daquele lugar, querendo proteger você. Só que, às vezes, essa proteção, ela é mais nesse aspecto mental, né, que a gente criou, é que eu falo, tem um problema e muitas vezes a gente cria uma reação muito maior daquele problema do que realmente é, né? Aquela diversidade, aquela resolução, às vezes. Então, assim, e é natural que diante disso nossa mente encontra mesmo esses desafios de não querer relaxar. Por isso que, ai, nossa, eu respiro lá e não deu nada. Busque fazer, executar com frequência essa técnica, não só em momentos de grande percepção de estresse, de grande percepção né, de tensão, mas em momentos diários, momentos, né? A gente vai até falar isso mais para frente nessa aula, mas de micro relaxamento, sabe? Micro momentos que a gente pode ter durante o dia para ir treinando também a nossa mente. Opa. Desculpa. Então, respiração profunda. Então, lembra que a gente falou da respiração? Inalar profundamente, jogando todo o nosso ar aqui no abdômen. Depois a gente contrai e solta o ar. Bem profundamente. Isso, gente, só o fato dessa respiração assim, a gente tem uma regulação do ritmo interno poderosíssima. Então, não deixe de usar essa técnica quando você precisar, ou melhor, quando você puder lembrar, você faz. Eu uso, né, vários lembretezinhos, assim, coisas. Por exemplo, eu tenho um objeto que é uma foquinha, é uma foca de foco mesmo. Tem uma foquinha na minha mesa, que aí eu deixo ela ali, assim, para lembrar de respirar profundamente. Então, às vezes eu estou trabalhando e eu olho aquela foca ali, claro que não é toda hora, né? Que quando o objeto ele fica muito ali, a gente também acaba se acostumando. Mas aí, de repente, às vezes eu tô lá, nanana, eu olho a foca, eu foca na respiração. Então, é uma técnica, respirar profundamente induz o relaxamento interno, e aí é uma dica, né, que você pode usar aí, de repente você pode, um lembrete também no celular, um papelzinho, né, que te traga, que te remeta a lembrar disso, porque senão a gente vai entrando em ciclos viciosos, né, principalmente na demanda de trabalho, às vezes a gente chega, né, todo tenso e tal. Então, lembre de respirar, uma respiração profunda, buscando sempre nasal, diafragmática, para absorver bastante ar, combinado? A visualização guiada, né? Ativa recursos sensórios perceptivos. Então, você pode, por exemplo, né, como eu falei da espreguiçadeira ali no começo da aula, né? Você tem uma frase, né? Não precisa nem ser grandes induções, mas você tem lá uma imaginação de você fazendo determinada coisa, né? Determinada situação. Use. Fala, nossa, falei, olha, coisa que mais me relaxa é sentar na areia, por exemplo, né? De frente para o mar. Estruture uma imagem mental disso tão positiva, tão forte, que quando você precisar, você realmente sinta, nossa, sentei na areia. Tô sentindo até o geladinho, né, da areia, meu pé na areiazinha, aquele geladinho, aquele frescor, areiazinho, barulho de mar, aquele cheirinho. Ô, professora que tá pensando nas férias, né? Mas é porque realmente, né, a natureza em si, ela tem esse potencial muito grande de trazer esse aspecto de relaxamento pra gente, né? E aí, então você pode usar essa técnica da visualização guiada, como até mesmo do body scan. Por exemplo, estou percebendo uma tensão, né? Que já entra outra prática. Precisando fazer um relaxamento muscular. Você pode fazer, né?
um body scan, né? Um escaneamento corporal, imaginando cada parte do seu corpo e cada respiração que você faz, você sente aquela parte relaxando, tá? Isso é uma técnica bem interessante, muitas vezes a gente tem muita tensão, né, nos ombros, ainda mais porque postura e tal, computador, enfim. Então, respire profundamente e faça uma imagem, né? Uma percepção mesmo corporal de você sentir os teus ombros baixando, relaxando, né? Então é importante. Você pode fazer até um alongamento, né? Fazer ali um relaxamento, uma agitação, uma própria movimentação articular, coisa simples, que não precisa de muitos saberes, né? A gente não, o nosso corpo é intuitivo, né? Não é normal quando a gente tá muito tenso, a gente balança a cabeça, vai para o lado, vai para o outro. É intuitivo isso, a gente já sabe como que faz, né? O nosso corpo às vezes percebe que tá em essa tensão e ele já entrega uma execução ali, a gente não tá nem pensando, mas tá buscando essa promoção desse relaxamento. A meditação focada, né, é uma técnica de relaxamento também, porque lembra que entre os aspectos de relaxamento, ela também entrega esse relaxamento muscular e, além de tudo, treina o foco, né? Treina a nossa mente. E os movimentos leves, né? Então, de repente, tá muito tenso, não tá conseguindo nem respirar. Você fica pensando em respirar, mas não tá. Levanta, né? Vai dar uma caminhada, desce umas escadas, dá uma acelerada no coração, sobe umas escadas, né? Às vezes a gente dá uma frequência cardíaca, dá uma cansadinha ali de 1 minutinho, 2 minutinhos no corpo, ele já é outra ativação e já te coloca em outro estado mental, tá? Tudo que eu tô falando, gente, é coisinha que a gente pode fazer simples, né? Falando nas microações, faz pra gente entregar, né, para o nosso corpo. E a gente, para que a gente também se sinta estimulado a fazer tudo isso, né, a gente tem que entender o que está causando, né, por que é tão importante. Quando a gente fala do relaxamento, então, no aspecto cognitivo, esse estado de relaxamento, ele faz com que, aonde que ele vai atuar efetivamente na gente? Ele produz, então, sem um aumento da clareza mental. Então, às vezes a nossa mente não parece aquela bagunça, né? Eu falo, um computador com um monte de aba aberta, assim, né? Tem lá de internet, cada hora que você fala, nossa, lembrei que eu preciso entrar no meu e-mail. Aí abre e-mail. Ah, nossa, eu vi um negócio aqui, eu preciso entrar, um edital, tal, tal. Nossa, aqui eu vi um fornecedor, tal. Vai abrindo. Quando você tem 30 abas lá abertinhas, tudo assim que não dá nem para ver, só dá para ver o xizinho, os 3 pontinhos, não é verdade? E aí, para você conseguir se localizar, você tem que ficar lá. Então, aquilo lá não vira uma bagunça, não cansa. Aí, quando você tem você está instaurando esse projeto de clareza mental, o primeiro que você nem abre tudo isso, porque você sabe que você não precisa abrir tudo de uma vez. Ah, tá. Por mais que você lembre que você vai vir coisas na sua cabeça que você vai poder fazer, você se tranquiliza. Ah, não, de fato, daqui a pouco eu faço isso, porque agora eu estou me dedicando a isso. Porque reforço, o nosso cérebro, nossa mente, ela é perfeita, muito, extremamente ágil, mas ela não é multitarefas. Então, não quer dizer para mim, se você está vendo essa aula e está fazendo outra coisa, você não está fazendo as duas coisas. Você está, às vezes, alternando essas duas coisas muito bem. Você está conseguindo assistir a aula e rapidamente, né, responder uma mensagem, responde e volta, mas quando você está respondendo mensagem, você não está na aula. Entende? Porque existe essa alternância do cérebro. Só que não fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Ah, professora, mas eu consigo dirigir e ouvir música. Certo. Por quê? Porque
dirigir já está bem automatizado, ou seja, não precisa, né? Se você for pensar assim, quando você vai manobrar o carro numa vaga, por exemplo, de estacionamento apertadinho, aquelas assim que tá. Às vezes a gente até não abaixa o volume como do som, ou, né? Eu, por exemplo, sou dessas. Quando eu vou fazer, até se minha filha tá falando, falo, agora eu não consigo te ouvir, porque eu tô ali jogando toda a minha atenção àquela execução daquela tarefa. E a nossa mente é assim, tá ali, né? Então, assim, existem coisas que ela padroniza, que ela já tem automatizado, beleza. Normalmente coisas mais, como eu falo, mais repetitivas mesmo, né? Ah, tomar banho, lavar louça, né? Você consegue ainda fazer, né? Tomar banho e ficar de repente lá pensando em outras coisas, tudo bem. Mas se você às vezes não dá, toma banho e fala assim, nossa, eu passei uma vez shampoo, passei duas. Vai pegar o shampoo, pega o condicionador, né? Não sabe se lavou o pé. É a falta de atenção, porque a tua mente, por mais que você estivesse tomando banho, a tua mente pensando em outra coisa, você não estava sincronizado ali, tá? Memória, melhora a memória de trabalho. Então, quando você está nesse estado de relaxamento, por que que melhora a memória de trabalho? E veja como tudo é articulado. Se eu não estou numa relação de estresse, não preciso ficar tenso, porque nada está me ameaçando, tudo que vai acontecendo novo, eu vou admirando, eu vou percebendo, eu vou incorporando, né? Então, aquele estado ali de fluxo, né? Ele vai ser muito beneficiado por conta desse relaxamento, de eu não estar o tempo todo preocupado. Veja como as coisas se conectam. Redução da interferência emocional, extremamente importante a gente falar isso. Quando a gente fala de interferência emocional, a gente está falando das emoções. E quando nós falamos das emoções, é importante entender que toda emoção, ela é uma informação para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Então, se você tem, normalmente, quais são as emoções que estão ligadas ao estresse, né? Ligadas a essas relações de alarme? O medo, porque o medo de, né, o medo de fazer algo errado, o medo de de ter sua sobrevivência atingida. Então, gente, é muito doido, né? Que o nosso cérebro, aquela chamada do seu chefe lá para você vir na mesa dele, né? Às vezes né, é boba, mas o seu cérebro ele já entende como se ele tivesse ameaçando a sua sobrevivência humana. Olha a profundidade. Por quê? O medo gerado, daquela emoção de medo do que vai vir, do que, né, de alguém que garante o meu salário, que paga a minha comida e a minha comida é a minha sobrevivência. É tudo uma cadeia, certo? E aí, dentro desses aspectos, a gente vai entendendo, então, que essas emoções que vêm de forma alheia, elas interferem muito na gente, né? Ah, se você tá triste, né? Como é que você vai criar, de repente, lá uma peça ou um produto, um texto, né? Se você tá ali emocionalmente abalado, tá triste, aconteceu alguma coisa, é diferente. Não adianta. Acho que até pouco tempo existia esse mito, né? De que se dividia. Ah, é Sheila do trabalho, não é a mesma Sheila, tem que ser diferença. Claro que nós temos papéis, né? No papel, no meu trabalho, eu aqui como professora, eu tenho papel de professora, mas isso não significa que se minha filha estiver doente, eu não vou estar triste porque ela está doente, não é mesmo? Então é assim. E o fortalecimento, então, o relaxamento das funções executivas. Nosso corpo está mais relaxado, ele executa as coisas com mais tranquilidade, né? Quando, gente, tá tensão, pensa lá, uma reação de alarme no corpo que tá tenso, no corpo que tá esperando pior, ele consegue, ele fica hiper focado naquela manutenção daquela, né, segurança, ele não consegue fazer mais nada. Então, é importante a gente entender que o relaxamento, então, ele cria essas condições para alta performance criativa. Então, hoje, a professora vai falar para você, professor, o que que preciso para aumentar minha criatividade? Aprenda a autorregular e se promover relaxamento. Promover o relaxamento mental e físico.
E não precisa, né? A gente viu que não precisa de muito, uma respiração profunda já ajuda muito. E quando a gente vai falar de ócio criativo, então, o ócio criativo, ele vai vir pra gente numa esfera muito interessante aqui, porque o ócio criativo, então, ele vai ser esse terreno, né, fértil para criar. Então, quando a gente fala de ócio criativo, dificilmente a gente vai ter ócio criativo sem encontrar esse estado de relaxamento, né? Então, o relaxamento é a porta de entrada desse ócio criativo, digamos assim, tá? O ócio, ele então, ele vai ter ele permite uma regeneração mental, então a nossa mente consegue. Ela tem como característica, não é uma atividade estruturada, então ela vai permitir a tua fluidez criativa, né? Então, você, por exemplo, eu vou sair e vou sentar à beira do mar, se você tem essa oportunidade frequente. O que que você vai fazer sentar à beira do mar? Não sei, vou sentar lá. Né? Pode ser que eu só fique lá, pode ser que eu resolva entrar no mar, mas você tem uma fluidez criativa, né? Liberdade emocional, e ali você consegue fazer um distanciamento dessa ideia de produção, de sempre estar produzindo. E aí, essa ideia da produção é muito importante, porque assim, quando a gente fala de mundo de trabalho, de produtividade, né? A gente precisa ser cada vez mais produtivo. O ócio criativo, ele entra na contramão disso, porque ele diz que a gente precisa se tirar desse lugar de cobrança de produção para que a gente consiga, de fato, se entregar aos momentos com presença e produzir, né? É meio contraditório, mas assim, você quer ser uma pessoa mais produtiva? Aprenda a não ser produtivo. Olha que loucura. Então, e aí dentro disso, o ócio ele vai trazer esse alinhamento entre o que é prazeroso, o que é um momento de liberdade e de reflexão. Por isso que a gente vai fazer, né? Tem como características desse ócio momentos de pausa, momentos que te dão atividades que te dão prazer, que te propõe então, né, esse espaço de relaxamento. Ele é um tempo livre estruturado no sentido de você não programar, mas você tem ali, né, vou sentar aqui, e ele não tem uma produtividade imediata. Por que te fala produtividade imediata? Então, ali naquele momento você tá só querendo vivenciar, explorar, né? Você tá usufruindo, como você sentar e colocar na tua cama lá e colocar uma música clássica, por exemplo. Não tem nada, mas de repente, na hora que você desliga, vem os insights, né? Então, ele no momento ele não é, mas ele vai sim produzir em você muitas coisas. Por isso que a gente fala das artes aqui como sendo, né, pontos muito atrelados ao ócio criativo. A dança, a pintura, a música, são coisas que a gente consegue construir nesse espaço. Então, meditação a gente vai entender como um treino interno, né? Aquele treino mental, de atenção, da gente trazer. O relaxamento é aquele estado nosso fisiológico, né? Mental e corporal, né, descansar. E o ócio é essa combinação desse ambiente cognitivo. Entenda que o ócio também não é não só o fazer nada, mas ele é o fazer nada pouco direcionado. Ele é o fazer nada que se estrutura. É o fazer nada que tem prazer. Mas não é o fazer nada ficar no celular. Ócio criativo é você estar sem preocupar-se com a, o final daquilo. Então você vai tentar, por exemplo, eu vou desenhar, vou pintar. Então você pega lá os teus lápis de cor, um negócio, e fica lá. Você não tá preocupada se você vai, que cor, né? Como é que vai ficar no final daquela pintura ou não. Você fala assim, nossa, eu vou pintar 50 minutos. E deixa, né, o timer lá, enfim. Porque às vezes a gente precisa colocar o tempo. E fica lá. Deu 50 minutos, às vezes você pintou a folha toda, às vezes metade, e tá tudo bem, porque ali foi no seu tempo, né? E você estava promovendo esse espaço. E aí, dentro disso, a gente consegue concentrar o quê? Os insights, a clareza e a inovação.
tudo que a gente que estuda e trabalha com criatividade quer, né? Ter muitos insights, ter clareza, porque esses insights também precisam vir com clareza para que a gente consiga externá-los ele e sim, né, a inovação. E na prática, né? Quando a gente fala pensando em termos práticos, a gente vai falar de evidências científicas mesmo, de estudos que vêm aqui, né, que pegam lá grupos de pessoas, que avaliam, que fazem, né, às vezes exames, colocam lá eletrodos nas pessoas durante as suas práticas, ou que fazem questionários, que acompanhamento. Dentro disso, a gente tem sim que, por exemplo, resultados mindfulness, né, que é um tipo de meditação. A meditação, em geral, ela tem a capacidade de reduzir a ruminação. Ruminação, gente, sabe o que é ruminar, né? Você já viu a vaca, né? Uma vaca que ela tá no pasto, ela fica lá, ela come, 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 mas ela fica o dia inteiro mascando. O que é o dia inteiro mascando? Ela come, ela engole aquele pasto, depois ela vai voltando aquele pasto na boca, fica lá. Ela já comeu, mas ele tá voltando. Então, às vezes, nosso pensamento é isso. Olha que loucura. A gente chama de ruminação mental. Porque são isso, são aqueles pensamentos aleatórios que vêm, né? Que entram no fluxo da nossa mente, que vem ali só para bagunçar. Porque já foram, já passaram, aí volta. Ah, lembra daquela, né? Eu falo que as ruminações acontecem muitas vezes quando a gente tem uma discussão, né? Aí com alguém que a gente não consegue falar nada, e depois termina lá, a briga vai deitar e fala, nossa, eu devia ter falado aquilo naquela hora, que não sei o que, né? Isso é uma ruminação. Então, quando a gente pratica meditação, nossa cabeça para de ficar fazendo essa ruminação, de ficar retornando, né? Então, nossa mente fica mais atenta mesmo às percepções do presente. A respiração profunda, né? Que a gente já falou que melhora o estado emocional. Então, não é à toa que a gente tem, né? Aquele negócio, calma, respira. Mulher tá lá no trabalho de parto, respira, porque ela precisa regular, né? Precisa se encontrar também emocionalmente. O estado de relaxamento, sim, induz a diminuição da irritabilidade, da ansiedade, então ele ajuda. E o ócio, ele vai trazer ele tem uma relação direta com o aumento da criatividade. Então, isso já é provado pela ciência. E por que que então a gente precisa hoje, né, trazer e praticar muito a questão do ócio criativo? Pensando que a gente vive numa sociedade acelerada, que a gente tem a produtividade como um foco das nossas vidas, e isso gera um cansaço mental, e a gente às vezes não consegue parar, né? Tenho certeza que essas 4 ações ali são naturais na sua vida. Se não são, que bom para você, você tá melhor que a maioria das pessoas, inclusive do que eu às vezes, né? Mas dentro desse repertório ali dessa sociedade, a gente precisa assim colocar esse espaço de sentar lá, nos retirar, fazer algo pra gente. Combinado? Então, entenda, né? Se você ainda trabalha com criatividade, isso daí é uma tarefa. Coloca lá na sua agenda, domingo, das 14 às 16, eu vou pintar, eu vou ouvir música, eu vou sentar na grama, eu vou fazer uma caminhada, né? Eu vou ler, eu vou escrever. Às vezes escrever, vou sentar lá na pracinha e vou levar meu caderninho e vou escrever. Para quem gosta, escrever as paredes, né? As pessoas estão passando aqui rapidamente, ninguém. Qualquer coisa que te estimule, que te coloque nesse lugar de pensar em executar algo que te dê prazer, mas que não seja produtivo. E aí sim, cuidado com isso, tá? A produtividade hoje ela é uma coisa que fica na nossa martelando nossa mente, mas ela precisa ser vista também como um momento. A gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Até que para que a gente possa ser melhor produtivo em outros aspectos, a gente precisa encontrar esses momentos de não produtividade. E ali, gente, né? Lembra dessa técnica. 3 ciclos de respiração lenta. Não precisa de muito. Ó. Uma respiração lenta. Vai entregando suavidade para o seu corpo. Colocando você nesse espaço de silêncio interno.
sem dúvida nenhuma, isso vai fazer com que você tenha muito mais clareza, né? Que você consiga estar mais presente no seu momento. E aí a gente fala, né? Respirar, perceber e permitir. Nossa mente, ela trabalha. Então, respire profundamente, permita sentir esse ar, sentir a temperatura, sentir tudo que está acontecendo, né? Perceber tudo isso e se permita mesmo a se estar no lugar, né? Permita você parar, principalmente se permita parar, se permita não estar nesse lugar de produção o tempo todo. Entendendo que, por mais que a gente tenha aqui falado muito sobre, eu quero ser mais criativo, como é que eu faço para ser mais criativo? A gente não está falando só sobre ser mais criativo, a gente está também falando de construir um espaço de criatividade mais leve. Senão também a gente entra né, no trem da produtividade sem parar. Não, a gente quer trazer coisas que sejam mais inovadoras, mais disruptivas, a gente quer trazer ideias assim melhores, mas sem que isso custe tanto para gente, sabe? É trazer algo que seja leve, é trazer esse espaço, né? E aí, assim, lembrar que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, fazendo pausas programadas no trabalho, né? Se você de repente não consegue ter flexibilidade de, né? Não posso lá no meu setor, a gente não tem pausas programadas. Mas coloque lá, né? Organize seu tempo, caso 1 hora, então eu vou fazer, né, uma respirada profunda, enfim, né? Você programe isso. Micro-ócios ao longo do dia. Então, de repente, lá de manhã, um ócio criativo pode ser, né, fazer lá ouvir uma música com mais atenção, falar, nossa, eu vou acordar, vou tomar o meu banho, ouvindo uma música bem relaxante para te trazer isso, você já vai combinar, né? E isso não deixa de ser, né? E ao final desse banho você vai ali escrever 3 frases que te vieram. Pronto, você está executando, né? A questão do ritual pré-criativo, então se você precisa, né, elaborar lá um processo criativo, faça, né, as respirações, faça as visualizações, se prepare mesmo para executar, né? Lembrando sempre que é importante trazer essa alternância entre foco e liberdade. E quando eu digo essa alternância entre foco e liberdade, é importante a gente sistematizar ela. Senão você fica lá, tô focada, e tua mente fala, cansei, você corre pro celular. É normal. Hoje a gente tem o celular aqui com uma dopamina fácil e automaticamente, quando o teu cérebro tá cansado, tá chateado com aquela, né? Fala, não quero mais, tipo, hashtag, tô de cara com essa, né? Não quero mais fazer isso. Teu cérebro vai pro celular. Aí você tá ali, nananana, quando você vê, já tá com o celular na mão. Isso é prejudicial à tua criatividade. Então, não, respira, mais 15 minutos eu faço uma pausinha. Não dá. Vou fazer minha pausa agora, vou levantar, vou pegar o celular que seja, mas isso tem que ser consciente, não pode ser nessa bagunça, combinado? Lembrando sempre que mentes descansadas geram novos mundos. Então, é essa mente descansada, e hoje ser descansado, ter uma mente descansada é quase um ato revolucionário na nossa sociedade, então seja revolucionário, busque, né, isso, promover esses estados de relaxamento, tranquilidade, de descanso, usando dessas técnicas que a gente disse, trazendo principalmente também, né, a prática da meditação, que é algo mais estruturado, mas que precisa também estar presente. E com isso, então, né, eu fecho aqui, encerro aqui as nossas aulas ao vivo, dessa disciplina que tem todo o meu coração, porque é tão gostoso falar disso, né? E eu espero aí que você, que tenha compartilhado esses momentos comigo, esse tempo, tenha conseguido aí usufruir, né, e trazer de fato esses elementos teóricos aí realmente como práticas do seu dia a dia, e melhorando então a sua performance profissional, o seu dia a dia, ficando aí uma vida mais leve, uma mente mais descansada e muito mais criativa. É isso, um grande abraço, né? Aqui
Lembrando, não esqueçam quem não entregou as atividades, né? Que é muito importante finalizar de uma forma aí bem perfeitinha, bem corretamente, aí, entregando todas as atividades, tudo certinho para fechar e encerrar com chave de ouro o ano letivo. No mais, todo o meu agradecimento e precisando, estarei sempre à disposição. Até mais.